Boa noite, pessoal. Vamos lá para a última revisão de clínica médica, terceira avaliação. E a primeira pergunta já é sobre diabetes mellitus. Então vamos lá, corrigindo. A letra A está dizendo que o diabetes tipo 2 é específico da infância e adolescência. Não. No caso, o tipo 2 é do adulto e da terceira idade. Então, não marca a letra A. A letra B diz que o diabetes tipo 2 é geralmente decorrência de vida sedentária e ganho de peso excessivo, certo? Então, porque justamente nessa idade adulta e nessa terceira idade, a pessoa meio que relaxou o peso e exigiu maior produção de insulina pelo pâncreas e aí ele fica trabalhando com dificuldade. A letra C diz que o tipo 1 do diabetes, o pâncreas produz pouca insulina e não é o suficiente para todo o peso corporal do paciente. Então, é errado. Essa descrição todinha aqui seria para o diabetes tipo 2. Então, no tipo 2 é que o grande ganho de peso fez com que o pâncreas agora produzisse pouca e não é o suficiente. Letra D. No diabetes tipo 2, o pâncreas não produz insulina, o que faz a doença ser insulino-dependente. Olha, essa questão de não produzir insulina, eu comentei que não produz porque o pâncreas foi praticamente destruído. E isso é do diabetes autoimune, que é o tipo 1. Certo? Letra E. No diabetes tipo 1, o fator genético e autoimune é prevalecente. Certo. Então, essa questão dessa genética aqui é a questão da predisposição. Você tem um gatilho e aí junta-se com a doença autoimune e aí, com certeza, isso aqui tá certo. O pâncreas produz T3 e T4. É errado. Quem produz T3 e T4 é a tireoide. A letra T de tireoide. Letra G, o glucagon é ativado em casos de hipoglicemia, quando o corpo precisa de energia. Isso. Ó, vamos lá. O pâncreas, ele produz insulina e produz glucagon. Aí, nesse caso aqui, a insulina no sangue, ela reduz a glicose. Então, quando entra a insulina, a glicose baixa porque a glicose entrou na célula, alimentou a célula. E no caso do glucagon, ele vai ser ativado quando a gente precisar de energia e não tem como se alimentar naquela hora. Então, ele vai queimar a nossa gordura para aumentar a glicose. Então, percebam que insulina, o efeito dela é o oposto do glucagon. Insulina baixa, glucagon aumenta. E a gente só quer aumentar a glicose quando a gente está precisando de energia. Então, esse aqui tá certo, letra G. H diz que insulina e glucagon são produzidos pela tireoide. Não, acabei de dizer que é pâncreas que produz. Letra I, a insulina age na digestão alimentar. Olha, a insulina é um hormônio digestivo, exatamente do lado do intestino, do estômago, não. Letra J, o diabético tem excesso de glicose no sangue e escassez de insulina. Pense direitinho, aqui está o sangue do paciente. Então, está dizendo que no diabetes existe um monte de glicose e insulina mesmo não existe. Então, por isso que essa glicose está baixa. Então, está dizendo que insulina é deficiente, escassez. O que é que vocês acham? Certo, no diabético é exatamente isso. A glicose está todinha no sangue porque não tem insulina suficiente. Porque se tivesse insulina, ela ia pegar esta glicose aqui e ia jogar ela dentro da célula. Pronto, vamos lá para a segunda questão. Observe os seguintes valores. Faltou aqui o nome, valores de glicemia, que está aí do lado, e determine
Se o valor é referente a uma hipoglicemia, glicemia normal, pré-diabetes e diabetes. Vamos fazer uma recapitulação aqui. Considerando que a gente tem um paciente em jejum. Aqui a gente não está falando um paciente pós-pandrial, essas coisas não. O paciente está em jejum de 8 horas. E aí, no laboratório, qual seria considerado o normal de glicemia? Né? Então, é de 70 a 100. Então, o que seria hipoglicemia? Pouca, né? Então, eu pego esse limite aqui, então vai ser abaixo de 69, de 70, abaixo disso é hipoglicemia. E o que seria hiperglicemia? Eu pego este e vai ser acima de 101, vamos dizer assim. E o que seria o pré-diabetes? Então, eu comentei com vocês que aí a gente vai ter um paciente quase diabético quando ele em jejum estiver de 100 até 125. Olha, notem que isso aqui, ó, hiperglicemia, eu só estou falando que a glicose está alta. Eu não estou dizendo que o paciente é diabético, eu estou dizendo que existe uma alteração para mais. Para eu considerar um paciente realmente diabético, com diabetes, não é só um examezinho desse que fecha diagnóstico. E eu tenho que considerar valores maiores que 126. Então, aqui é um termo geral. O pré-diabetes é considerado a pessoa em jejum de 100 a 125. E para eu dizer assim, ó, não, esse valor aqui, você já é considerado um diabético, que é uma coisa já fixada, é acima de 126. Então, vamos lá, voltar para a questão. Um valor de 85, qual seria? Normal. 250, diabetes, né? Já tem um valor alto. 47, hipoglicemia. 500, diabetes. 110, pré-diabetes. 72, normal. 121, pré-diabetes, certo? Seguindo, vamos para um estudo de caso. Observe este caso. Uma idosa, diabetes tipo 2, ou seja, tipo 2, adquiriu na fase adulta. Se dissesse aqui que ela é diabetes tipo 1, mesmo ela sendo idosa, é porque ela já vem de criança. Então, hipertensa, né? Símbolo de hipertensão, a sigla. Obesidade grau 2, faz uso de hipoglicemia antioral, que geralmente é aqueles remedinhos, glifage, né? 2 vezes ao dia, metformina, que é a droga, e também faz insulina NPH conjunta. Compareceu ao posto médico para verificar a glicemia. O valor do resultado deu 248. Relata que poucas vezes come doces, só em momentos de festa. E usa açúcar mascavo, o demerara, aquele escurinho, pois considera ser mais saudável. Durante a avaliação física foi identificada a presença de hematomas na região periumbilical, presença de nódulos também nessa área e dor. E também tem no pé direito uma lesão com sinais de infecção e presença de esfacelo. Esfacelo é um tecido amarelado sem vida. Então vamos lá, olhando o texto, qual foi o valor de glicemia que foi encontrado no posto com o aparelhinho, né? Então, 248. Comorbidades que a paciente tem. Então, eu já tenho aqui a diabetes tipo 2. Hipertensão é doença, é comorbidade. Obesidade também é doença. Tem mais alguma coisa aqui para tireoide? Não. Então, para por aqui. Quais são as medicações que essa paciente usa? Então, tem metformina,
que é hipoglicemiante. E tem insulina NPH. Outra página. Letra D. Erros que não podem ser cometidos por alguém diabético. E está no texto. Então, veja. Ela falou aqui que come doces. Né? Tentou se justificar que é só em festa. Mas não tem isso para quem é diabético. Então, ela ainda come esses doces. Ela usa açúcar. Então, já devia estar no adoçante, né? Então, usa açúcar, bota até aquele demerara para ver se mascara, mas é a mesma coisa. Açúcar é uma coisa só. Outra coisa que ela também faz é aplicar a insulina no mesmo lugar. Então, na região periumbilical. Lesões mencionadas. Então, eu tenho hematomas periumbilicais, que é na periferia do umbigo. E eu tenho uma lesão, um ferimento em membro inferior direito, que é no pé, que inclusive tem esfacelo. Então, tecido desvitalizado que vai precisar tirar. Então, tem uma organização aí para melhorar essa situação. E cite 4 orientações importantes para essa paciente. O que você diria para uma paciente assim? Então, seguir dieta. Qual é a dieta de uma paciente diabética? Hipoglicêmica. Né? Então, não cheguem na prova e bote assim, comida saudável. Sim, saudável como para um diabético? Como é a comida saudável de um diabético? Tirando açúcar e tirando carboidrato. Então, tem outra orientação que você daria. Perder peso. Ó, a questão de perder peso vai melhorar em que para ela? Melhorar nessa lesão do pé, que vai dar uma ajudada na cicatrização, e também nos níveis de glicemia, ela vai até reduzir remédio. E também incentivar atividade física. Mais uma recomendação sobre a questão dos hematomas é fazer um rodízio de aplicação. Então, ela precisa, porque o que é que vai acontecer naquela região periumbilical? Então, vai ter uma lipodistrofia, ou para atrofia ou para hipertrofia. Então, pode lesionar ali aquela área. No quarto quesito, vou botar de azul aqui para destacar, 6 sinais do diabetes. E aí, eu tinha falado a vocês que nós temos 4 P's. 4 P's do diabetes. Então, vamos lá. 3 termos técnicos e 1 não é termo técnico. Então, poliúria. O que significa? Aumento da diurese. Então, vai urinar muito. Nós temos também, quem urina muito tem mais sede. Polidipsia. Aumento da sede. Quem conhece alguém diabético sabe que ele é assim. Então, tá bebendo muita água, tá indo muito no banheiro. Isso tudo tem uma explicação, porque o corpo está tentando organizar a quantidade de açúcar no sangue. O terceiro P, polifagia. Aumento da fome. Então, ele vai comer muito, porque ele está sem energia. Mas ele come bem. Mas a célula não está recebendo, porque não tem insulina, que foi a explicação. O último P, vou botar aqui do lado, perda de peso. Então, já tenho 4 sintomas, mas ele quer 6. Então, vamos botar mais um. Visão turva ou embaçada.
E temos também um clássico, que é cicatrização lenta ou difícil. Pronto. Quinta questão, marca X, sobre tireoide. Marca X não, verdadeiro ou falso? Então vamos lá ver. Esta glândula, no caso a tireoide, né, tá falando dela aqui, ó. Essa glândula controla o metabolismo de vários órgãos e se localiza no cérebro. Não. Tava tudo ok aqui. Mas essa localização não é. A localização da tireoide é no pescoço. Especificamente na face anterior, né? Na frente do pescoço. Então aqui falso. O hipertireoidismo refere-se ao excesso de T3 e T4 do sangue, certo? Os hormônios T3 e T4 são produzidos pela tireoide, certo? No hipotireoidismo, a pessoa emagrece rapidamente, mesmo se alimentando bem. Errado. No hipo, é o contrário. Ele ganha peso. Então, essa seria se fosse hiper. Se fosse hiper, estava tudo ok. Letra E, sonolência. Ó, sonolência é um sintoma para menos. Bradicardia, baixo batimento. Ritmo intestinal lento, mais um para baixo. E dores articulares são sintomas do hipo. Hipo é baixo, então combina, verdadeiro. Percebam que a maioria dos sintomas do hipotireoidismo são para menos. Sintomas do hipo são para menos ou mais lento, entendeu? Só o peso que é o contrário. Letra F. Ondas de calor. Ó, muito calor para cima. Irritabilidade, que é uma agitação. Taquicardia, tudo para cima. Batimento acelerado. Insônia, porque é uma inquietação do sistema nervoso. São sintomas do hipo, não. São do hiper. Hiper causa esse negócio todinho aqui, então falso. O tratamento do hipo é mais agressivo do que do hiper. Falso. E quem viu o tratamento do hipo é apenas medicação em jejum. Enquanto que no hipertireoidismo a gente tem até cirurgia, tem radiação, né? Letra H. A reposição hormonal no hipotireoidismo necessita que apenas seja administrada em jejum. Verdadeiro, foi o que eu acabei de falar. Óleos salientes, presença do bócio, são típicos do hipertireoidismo, certo? Então, o bócio é aquela pessoa que tem uns nódulos, então fica um pescoço mais aumentado e tem o olhinho mais saliente. Isso aí é o típico do hiper. Sexto quesito. Doença autoimune. Marque as certas. O ortopedista é o médico que acompanha doença autoimune. Não. Né? Quem lembra qual é? Para doença autoimune, reumatologista. Tais doenças podem ser curadas quando tratadas no início. Não, doença autoimune não tem cura. Ela tem tratamento, controle, tem até remissão, que é quando ela para de ficar em atividade, mas não é cura. Aumentando a imunidade do paciente, é possível controlar a progressão da doença. Errado. Na verdade, ninguém vai querer aumentar a imunidade. O tratamento, vou botar aqui, o tratamento é para diminuir. Porque vocês lembram que a doença autoimune, a imunidade da pessoa está contra ela. Então, o tratamento é para diminuir. Diminuir a defesa. Então, não está certo. Letra D, remissão, significa a inatividade da doença. Certo? Marca D. O tratamento
envolve reduzir a defesa do corpo da pessoa, certo? O imunossupressor são remédios, são medicamentos analgésicos? Não. Imunossupressor é medicação para reduzir a imunidade. Letra G. Pacientes imunossuprimidos são mais propícios a infecções, certo? Não está baixando a imunidade, aí ele fica com chance para ter infecção. É necessário isolamento. Quem tem doença autoimune precisa ficar isolado? Não. Nesse caso aqui, ela não está transmitindo nada para ninguém. E letra I. Vacinação reduz o risco de ter doença autoimune? Não existe uma vacina ainda para você não ter doença autoimune, não. Sétimo, o que significa a sigla LES? Então, é lúpus, o E, eritematoso e o S, sistêmico. Por que botaram eritematoso? Porque eritema é uma mancha vermelha. E aí lembra aquela borboleta, sabe? Mancha vermelha. E sistêmico porque ataca algum sistema do corpo. Certo? Oitavo, vamos fazer a correspondência. Isso aí tá bem na cara. Vamos botar o número 1 para o lúpus que estiver atingindo o sistema respiratório, número 2, o cardíaco, o 3, gastrointestinal, o 4, urinário, o 5, pele, tegumentar. Então, se o meu paciente jovem, de repente, não tem nenhum artifício de dizer assim, ele era obeso, ele estava com colesterol muito alto, não, de repente ele sofreu um IAM. Então, que lúpus, que lugar está sendo atingido? Número 2. A parte cardíaca. Se ele apresenta lesões de pele em formato de borboleta, aquela lesãozinha na região do rosto, e também pode acometer o corpo. Sistema tegumentar, 5. Se acomete uma grande infecção pulmonar de difícil controle, com derrame pleural, vai ter até possibilidade de intubação. Sistema respiratório, que é o 1. O paciente rapidamente teve falência nos rins, está fazendo hemodiálise e tem hipertensão maligna. Sistema urinário agredido. Diarreias, vômitos, emagrecimento, hemorragia digestiva. O 3, o trânsito gastrointestinal está sendo destruído. Certo? 9, agora é sobre artrite reumatoide. AR. Vamos lá. Marque o que está correto sobre a artrite. São sintomas da doença manchas pelo corpo, descamativa e dolorosa? Não. Na verdade, os sintomas maiores são dores, edemas, rigidez, articular. Então, articulares são os sintomas prevalecentes. Então, não marca a letra A. Letra B diz que simetria é uma das características prevalentes da doença. Certo. Vamos responder o que é simetria. Simetria é... Deixa eu tirar aqui. Simetria é a igualdade dos lados. Então, se eu disser assim, dos lados, se eu disser, o paciente tem sintomas simétricos, então os dois lados da pessoa sentem a mesma coisa. Existem pessoas que têm mamas assimétricas, ou seja, uma mama pequena, a outra grande. Então, tem pupilas também assimétricas. Olha, o A de negação, então às vezes é uma pupila pequena, uma pupila dilatada. Entendeu? Então, comentei com vocês que para ser considerado uma artrite reumatoide, tem que ter simetria, que é
igualdade dos lados. Tá certo ali. Antibióticos são prescritos para conter esta inflamação da artrite? Não. Não existe nenhuma bactéria ali. É a própria defesa da pessoa. Então, o tratamento aqui ia ser imunossupressão. Letra D, corticoides, analgésicos, imunossupressão é bastante prescrito. Sim, letra D está certa. Quando não tratada, pode levar a problemas cardíacos, pulmonares e oculares. Eita, tá errado aqui. Certo esse. Então, o processo inflamatório cai na corrente sanguínea e termina se acumulando em alguns órgãos. E a doença pode levar a deformidades nas articulações atingidas também. É uma consequência de não tratar. O 10º, vamos responder. O que é hipoglicemiante oral? Vamos dividir essa palavra em pedaços. Hipo é baixo ou pouco. E o que é glicemiante? É referente à glicemia, à glicose, né? Então, quando eu digo que um medicamento é um hipoglicemiante, o que é que ele vai fazer? O que é um hipoglicemiante? Remédio que baixa a glicose. E é um remédio via oral, né? Que está dizendo aqui que via oral. Remédio via oral que reduz a glicose no sangue, ou a glicemia. Para que serve a insulina? E aí? Primeira questão. Para que ela vai servir? Para reduzir a glicose no sangue, certo? Mas para onde a glicose foi? Ela entrou na célula. Então, para que serve a insulina? Para permitir a entrada da glicose na célula. E assim ela reduz no sangue. Permitir a entrada quando essa glicose entra na célula, dá energia para a célula. E aí tá tudo certo. Qual diabetes é autoimune? Então, diabetes tipo 1. O que significa ser insulinodependente? Então, significa que o tratamento é exclusivo com insulina. Onde não armazenar a insulina na geladeira? Então, onde é que eu não posso? No congelador, porque não pode ficar duro de gelo. Na porta, também não, porque tem oscilação de temperatura. Nem na parte inferior, junto das verduras, né? Também não é recomendado. Cite a angulação certa para administrar insulina. Então, eu tenho 2 tipos de angulação. Então, eu tenho assim, que é o ângulo 90 graus, ou seja, aplicação nesse sentido bem reto. E eu tenho também a angulação assim, que é 45 graus, que já é inclinado. Olha a direção. Direção 90, em pezinho, inclinado 45. Eu comentei que tem uma que precisa de uma prega, né? Fazer uma preguinha. Então, aqui você vai fazer uma prega para poder aplicar. Então, 90 graus com prega, 45 sem prega. Proibições. Né? O que é que a gente não deve fazer ao administrar a insulina? Então, não deve massagear, né? Depois ficar ativando alguma coisa. Não precisa. O tecido subcutâneo, ele tem que ficar em repouso. E não aplicar gelo, crioterapia. Ó, a gente comenta sempre nas aulas que gelo
causa vasoconstricção. Então, o vaso sanguíneo vai reduzir o fluxo. Então, se eu aplico uma medicação ali, essa medicação vai ter dificuldade de ir para o corpo, né? Porque o canal de levar tá fechadinho, tá menor. Então, deixa tranquilo, também não bota termoterapia, nada, deixa quieto, que esta insulina que foi aplicada, ela vai dar um jeitinho de ir no tempo dela. E por que é importante fazer rodízio de aplicação? Então, a gente comentou que é para evitar hematomas e lipodistrofia. Por isso, a gente tem vários locais para aplicar, né? Então, relembrando, já que a gente está aqui na revisão, então, no corpo humano, deixa eu fazer um aqui, um de frente e um de costa. Esse aqui de costa. Então, como é que vai ser? Eu só posso aplicar insulina em tecido gordinho. Então, a gente tem uma areazinha, né, embaixo do braço, na parte de trás. Nós temos a periumbilical, temos na lateral da coxa e tem o glúteo. Então, como a gente comentou, né, até vou botar aqui do outro lado, que tem os dois lados. Então, varia esse lugar, né? Então, aplica aqui, para dar um descanso nas áreas, certo? Vamos para outra questão. Relacione as colunas, que aí tudo é hormônio. Ó, aqui é hormônio, todos os quatro aí. Hormônio, hormônio e hormônio. Então, quem desses aí permite a liberação de glicose armazenada no fígado? Qual desses chega aqui no fígado e diz assim: libera a glicose, né? Quem chega e dá essa ordem aqui? Então, comentamos que essa liberação de glicose é em casos de jejum. Então, quando você está em jejum, está precisando de energia, temos um hormônio que chega no fígado e manda ele liberar aquela gordurinha que está lá guardada. Esse aqui é o glucagon. Vou botar aqui de lado que não é apertadinho ali. Quem é que estimula a tireoide a trabalhar? Então, esse TSH quer dizer hormônio tireoestimulante. Então, é um hormônio que estimula a tireoide. Então, 4. Quem é o hormônio que entra em ação nos momentos de hipoglicemia? Novamente, glucagon, tinha falado. Quem desses é produzido pela hipófise? TSH. Vou fazer até aqui de novo o desenho. A gente tem aqui uma pessoa que tem uma tireoide bem na parte da frente do pescoço. E ela é comandada por outra glândula, que é a hipófise. A hipófise manda, ela é a chefe. Eita. Ela é a chefe e ela manda nessa aqui, que é a tireoide. Então, vamos lá. Em momentos de fome, ela é produzida imediatamente. Novamente, glucagon. Quem é que regula vários metabolismos corporais? Então, é o da tireoide, T3 e T4. Quem é que reduz a glicose no sangue? Que hormônio é esse? Que às vezes a gente até toma no hospital para baixar a glicemia. Insulina. 1. Quem é que aumenta a glicose no sangue? Glucagon. 2. Quem é produzida pela tireoide? T3 e T4. 3.
E quem é que permite a entrada da glicose no meio intracelular? Novamente a célula, o núcleo, a glicose está aqui fora. Quem é que vai permitir que a glicose entre aqui e dê energia? Então, a gente vai ter insulina, que é a chavezinha que abre a portinha da célula. Então, a insulina vem e ajuda aqui para a glicose poder entrar. Então, vamos lá. Tem um último ainda. Quem é que participa no crescimento, aprendizado, fertilidade, temperatura, até o intestino e o peso? Que a gente falou tanto. Então, T3 e T4, que é o da tireoide, é o número 3. Décimo segundo. Bote aqui, hipo ou hiper. Comparativo. Então, quem vai precisar fazer reposição de hormônio? Ó, logicamente, quem tem pouco, né? Pouco, que é o hipo. Então, ninguém vai dar hormônio para quem já tem demais, né? Hipo. Qual deles faz emagrecer? Hiper. Quem tem suores e ondas de calor? Hiper. Olho esbugalhado? Hiper. Edema facial? Hipo. Porque, olha, edema facial é ganho de peso. Ó, ele tá com edema que tem líquido. Então, a pessoa, ela tá bem inchada mesmo. Líquido. Ó, aumento de líquido. É ganho de peso. Lentidão intelectual. Tá com dificuldade de aprender. Hipo. Lentidão, sintoma para menos. Taquicardia e arritmia. Hiper. Que é a aceleração. Pressão arterial convergente. Ó, novamente, quem perdeu a aula. A pressão arterial normal ainda, né, estamos em transição, mas vamos botar um exemplo do 12/8. Então, a gente tem aqui um intervalo de 4 números, né, de diferença. Então, uma PA convergente é uma pressão muito próxima. Então, 12/10. Aqui eu tenho 2 números. E uma pressão arterial divergente seria, no caso, 12/6. Então, aqui, ó, né, 6 tem 6 números. E isso é bem característico em quem tem problemas hormonais de tireoide. Então, a pressão convergente, ou seja, bem próxima uma da outra, vamos botar hipo. Quem é que faz engordar? Hipo. Quem tem sensibilidade ao frio, não aguenta frio, fica se arrepiando, hipo. Pressão arterial divergente, ou seja, distante, o D de distante, hiper. Bradicardia, batimento baixo, hipo. O bócio, que é no pescoço, bócio, que é um nódulo no pescoço, só tem no hiper. Constipação, que é o intestino lento, é o hipo. Hiperdefecação, que é um caso de diarreias, é um hiper. Irritabilidade, hiper. Depressão, que já é um quadro mais arrastado, menos humor, é hipo. Pode ser indicado uma cirurgia, é o hiper. O tratamento é mais estável, tem estabilidade, tem calma, tem tranquilidade, hipo. Pode tratar com iodo radioativo, que é a radiação, é o hiper. Causa atrofia glandular. Atrofia, ela diminui de tamanho. Reduzir tamanho. Então, já pensando em reduzir, né, para menos, é o hipo. E causa aumento da glândula, e aí por isso tem o bócio, é o hiper.
certo? 13º, vamos para acne. Então, acne, causas. Uma dieta hiperlipídica, hoje a gente comentou sobre isso, né? Muita gordura, sim, é um causador. Inclusive, essas gorduras, uma dieta muito gordurosa, tem no chocolate, né? Aí tem leite, massas, a gente sabe que o carboidrato no final, então biscoito e por aí vai. Então, geralmente é tudo que o adolescente gosta, e aí, acne. A causa da acne tem ação hormonal, sim, só que não é qualquer hormônio, são hormônios sexuais. A gente sabe agora que tem hormônio da tireoide, tem hormônio pancreático, mas são os sexuais. Por isso, a gente vê uma explosão disso na adolescência, porque eles estão amadurecendo as glândulas sexuais e está tendo muita produção. Acontece, a causa é o período da infância. Quando começa na infância, é uma cheia que tem de acne. Não, né? Na adolescência. Terceira idade. Estar na terceira idade é a causa de ter acne. Não. Hereditariedade. Se você tem casos na família, pode ser uma causa de você ter acne. Sim, né? Caso de pai para filho. E puberdade, que é a fase do aparecimento, sim, também. A pergunta agora é sobre herpes zoster. Então vamos lá. Eita, ficou até faltando uma. Pulei aí. Vamos marcar as verdadeiras. Causa vesículas dolorosas e espalhadas pelas pernas. Olha, vê só. Pernas não é um lugar muito comum. Então, não tem muito aparecimento. Então, o lugar que ele mais gosta, a preferência é tórax, abdômen e rosto. Então, não marca essa aí não. Tá dizendo que a herpes zoster não é contagioso. Errado. Né? Botei errado aqui. Errado. Ele é sim. É contagioso. Contagiosíssimo. É tratado com ATB? Não. Ela é viral. Então é vírus, não vai ter antibiótico. Essa letra C está dizendo que apresenta bolhas numerosas pelo tórax e em face. Certo. As vesículas são de cor amarelada, no máximo 5 delas. Só tem 5? Só aparece 5 bolinhas assim e acaba? Não. Então são muitas, são seguindo um percurso todinho, né? E a cor também nem é amarelo, são avermelhadas ou marrons. Ou marrons. Letra E diz que vesículas vinhosas seguindo o percurso de um nervo. É exatamente. Letra F, surge bilateralmente. Errado. Ela é unilateral. Não tem um risco de chegar aos 100% de curvatura, não. Complicação que pode ter é a neuralgia herpética. Olha esse nome, gente, vê mesmo. Neuralgia herpética. Olha, herpética porque vem do herpes, certo? A origem dela é do herpes. Neuro é nervo. Algia é dor. Então, é uma dor no nervo decorrente do herpes. Isso aqui é uma complicação, feito uma sequela e, na verdade, assim, uma sequela porque não tratou corretamente no tempo certo. Então, tá certo isso aqui, pode ter essa complicação. O agente causador do herpes zoster é o herpes simplex? Não. Eita. Então,
O causador aqui do herpes zoster é varicela zoster. É o causador. Letra I é o que eu acabei de dizer. Letra J, requer isolamento gotículas? Não, que justamente é a próxima letra. O isolamento é aerossol mais contato, correto. Quem tem o isolamento aerossol requer máscara N95. Letra L diz que o herpes zoster é reativação da catapora na forma diferente, certo? Qualquer pessoa que tiver contato pega a doença como catapora? Não. Olha, não é qualquer pessoa, né? Só vai pegar na forma de catapora quem nunca teve a doença e nem é vacinada. Então, assim, não é todo mundo não, né? Inclusive, quem já teve catapora, se chegar perto dessa pessoa, não vai pegar, porque você já tem uma memória imunológica. Letra N diz, quem já teve catapora precisa ter cuidado redobrado perto de alguém com zoster. Não. Olha, quem teve, vou até colocar aqui. Teve zoster. Se você tem o zoster, você só passa para quem não teve nada. Entendeu? Então, o problema todinho é esse. E quem vai ter o zoster precisa ter tido uma catapora no começo. Então, aqui tá errado. E a letra O é tratada com antivirais, analgésicos e alguns curativos, certo? Daqui a pouquinho eu vou fazer um resumo sobre essa questão, que tem que entender bem o assunto. 15º, psoríase, responda. Então vamos lá. Psoríase é uma doença autoimune que atinge que órgão? Olha, não é órgão interno, é órgão externo. Pele. Não é não? Psoríase, né? Aquelas lesões descamativas e tal. O fator emocional interfere nesta doença? Como? Primeiro, sim. Então, em casos de estresse, temos um agravamento das lesões, até um surgimento. Às vezes a pessoa nem estava com nenhuma lesão e aí desenvolveu a lesão. O agravamento. Ela é contagiosa, essa doença psoríase? Não. Na verdade, ela é autoimune. E autoimune não tem nada de contágio. É a pessoa com ela mesma. Qual deve ser o tratamento, então? Reduzir a imunidade dessa pessoa. Então, imunossupressão. E o que é artrite psoriásica? É uma complicação da psoríase atingindo articulações. Décimo sexto. Marque as verdadeiras sobre vitiligo. A doença agora é vitiligo. Então, tá dizendo aqui que ela é dolorosa. Não, não dói. Ela é autoimune. Sim. Ela é inflamatória. Não, não inflama nada, não. Tá dizendo que vitiligo é contagioso. Também não. O tratamento visa curar vitiligo. Ó, se ela é autoimune, ela não tem cura, não. Aí pode suavizar, resolver um pouquinho. Provoca a destruição dos
queratinócitos. Isso aqui é uma outra célula que produz queratina. A doença do vitiligo é sobre os melanócitos. Então, a destruição é nessas células que produzem melanina e por isso fica branco, certo? Então, tá errado isso aqui. Provoca lesões secretivas. Não, é só despigmentada. Né? Não tem secreção. As áreas afetadas são brancas, certo? Fototerapia pode suavizar a aparência da pele, certo? O tratamento inclui antivirais, não. Tem nada de micro-organismo aí. Causa danos psicossociais, sim. E é uma doença incapacitante, deixa a pessoa sem trabalhar, mas não. É só autoestima, né? 17º, quais são os exames que a gente tem para avaliar nível glicêmico dos pacientes? Então, vamos abrir um leque aqui. Nós temos um bem fácil que vem na hora, que é o exame de HGT. Vocês já se perguntaram o que significa essa sigla? O H, hemo, o G, gluco, o T, teste. Hemoglucoteste, é uma sigla em inglês, certo? Bom, temos, além do HGT, temos a glicemia de jejum, que é o exame que quase todo mundo conhece. Temos um que o nome é parecido, que é a curva glicêmica. Quem faz muito isso aqui é a gestante, mas quem está investigando diabetes vai fazer também. Temos o melhor de todos, vou até botar de outra cor, o queridinho agora, que é hemoglobina glicada, que é o querido. E temos também um sumário de urina, pode te dar uma luz. Pronto, então tem 1, 2, 3, 4, 5 exames que ajudam a ter uma avaliação boa. 18º, responda. Defina a doença autoimune. O que é esta doença autoimune? Então, é uma doença onde o sistema imunológico, quem quiser colocar de defesa, certo? O sistema imunológico ataca e destrói o próprio corpo ou a si mesmo, entendeu? Então, não existe um micro-organismo atacando, é o sistema de defesa da pessoa. Note, deixa eu colocar aqui com o nome auto, é si mesmo. E imune é defesa. Então, se subentende que a defesa ataca a si mesmo. Então, e esta defesa aqui, em vez dela destruir bactéria, vírus, ela desconhece a si mesmo, as células boas, e ataca até destruir. Letra B. Sabendo disso, né, que a defesa destrói a si mesmo, qual é a proposta principal de tratamento para essas doenças? Então, é reduzir a imunidade. Até então, a imunidade do paciente. Até então, a gente não tem um outro tratamento melhor, a não ser que um dia alguém encontre a cura. Mas, por enquanto, é isso. 19º, por que os medicamentos prescritos... Não, marque os medicamentos prescritos para doença autoimune. Antibiótico? Não. Corticoides? Sim. Antivirais? Não. Anti-inflamatórios? Tem uma época que entra. Porque a gente está inflamado, né? A gente está com uma atividade. Analgésicos, dói, realmente, vai esse. Imunossupressor? Sim. Ômega 3, não, isso aí é só para gastar dinheiro, né? Aquele negócio de ômega 3, não. 20º,
sobre imunossupressor responda. Qual é a função desta substância, desse remédio? Porque, veja, se o remédio fosse antibiótico, se a pergunta fosse aqui, qual é a função do antibiótico? Destruir bactéria. Se a pergunta fosse, qual a função do antiviral? Destruir vírus, entendeu? Então, qual a função do imunossupressor? Baixar. Suprimir é baixar a imunidade. Então, quem faz imunossupressão tem imunidade baixa. Letra B, qual o principal risco de quem faz esse tipo de remédio? Quem tem imunidade baixa vai acontecer o quê? Adquirir infecção. E não é só adquirir, é ver essa infecção ganhar poder, né? Porque a defesa está baixa. O que é remissão? É a inatividade da doença. Inatividade da doença. Em outras palavras, é quando a doença adormece. Então, ela esquece de te atacar. E aí você tem uma paz. Só que o que a doença conseguiu destruir, né, fica meio quebrado, fica meio destruído. Então, a gente tenta correr contra o tempo para não estar sofrendo desse jeito. Vou colocar aqui uma coisa que eu percebi que na revisão não teve. Eu vou botar agora aqui um resuminho. Sobre, escabiose. Realmente eu não sei porque eu esqueci de botar aí. O que é que a gente tem a dizer? É contagiosa. Quem lembra o causador? Causador. Não é vírus, nem bactéria, nem fungos. É um ácaro. O nome dele? Sarcoptes scabiei. Sintomas. Já vem logo na cabeça, né? Prurido mais intenso à noite. Temos também lesão, né? Que no que coça vai ter lesão na pele. Descamativa. E esse prurido com essas lesões mais frequentes em áreas quentes e úmidas. Entre os dedos, baixo de mamilo, virilha. Diagnóstico clínico. Não precisa fazer ultrassom nem nada. Tratamento. Temos medicação, loções e isolamento. Aí, falando mais um pouquinho sobre essa questão do isolamento. Qual o tipo de isolamento para essa pessoa? Só o de contato. Essa doença não passa via respiratória, não. E as recomendações. Primeiro, não permitir ir à escola, né? Escaldar ou passar no ferro as roupas dessa pessoa. Objetos como travesseiro, urso, coisas que são difíceis, né? Bichinhos, brinquedos. Amarrar num saco por 7 dias. E por fim, tratar a família toda. Certo?
E eu prometi também dar um resuminho sobre o zoster. Então vamos lá. Herpes zoster. Nome comum: cobreiro. Aí vamos lá. Causador: varicela zoster. O que é que ela é? Vírus. Varicela é a catapora. Tem muita gente que chama ela também de bexiga. Então, significa dizer que herpes zoster é a reativação da catapora de outra forma, né? Porque quem já teve catapora sabe que as lesões são no corpo todo e o varicela zoster é seguindo um nervo. Então vamos lá, características principais. Características dos sintomas. Então, como é as feridas? Tem ferida, não tem, coça, não coça. Então, a gente tem várias, não tem como contar, assim, várias vesículas ou bolhas agrupadas na cor vermelho ou marrom. E seguindo um nervo. Na medicina, isso de seguir um nervo é um dermátomo. Não precisa botar isso aqui na prova, não. Então, tá seguindo um nervo, tem um monte de bolinha agrupado na cor vermelha, marrom, e ainda tem uma característica que é unilateral. Unilateral. Essas bolinhas doem muito, dor intensa, e a dor é em queimação. Parece queimadura. Contagiosíssima e requer isolamento do tipo aerosol. Isolamento para finalizar, máscara para o isolamento aerosol. N95, tratamento, já que a doença é viral, antiviral. Certo, gente. Prontíssimo. E aí, vamos tentar ver se a prova agora sai melhor, né? Obrigada e um beijo para todo mundo.